Vocês repararam esta complexidade que nós temos, ou seja, a dificuldade que existe em entender o consumidor? Grande parte dos modelos que nós estamos acostumados, eles partem de qual pressuposto? Um consumidor lógico. Mas as novas descobertas, talvez não tão novas assim, elas mostram que talvez não seja desta maneira que o consumidor trabalha. Talvez ele não seja tão lógico assim como nós imaginamos. Portanto, atualmente é este o cenário. Nós temos dificuldade em entender o consumidor. Por que nós temos dificuldade? Nós temos dificuldade porque nós temos que compreender esses dois lados, o lado lógico e o lado emocional. Nós temos uma dificuldade porque nós mentimos. Como eu já comentei com vocês em algumas oportunidades, nós mentimos. Né? Como diria o famoso filósofo Dr. House, todo mundo mente. Por que que nós mentimos? Nós mentimos porque a mentira, ela beneficiou a nossa evolução. Nós mentimos por quê? Porque é socialmente aceito. Nós mentimos por quê? Porque nós somos programados para mentir. Olha que interessante como a mentira, ela teve uma grande vantagem em termos de evolução deste consumidor. Imaginem que façamos uma pequena viagem no tempo. Entramos em uma cápsula, que estamos aqui hoje, e simplesmente caímos lá na época das cavernas, na época das savanas, nos primeiros seres humanos que tinham na história. Como que eram estes seres humanos? Esses seres humanos, eles eram o quê? Caçadores e coletores, nos quais os homens eram caçadores, eles saíam para a caça e as mulheres eram coletoras, elas saíam para a coleta. E olha que interessante, imagine o nosso amigo caçador. Ele saiu para a caça e, de repente, ele estava naquele ambiente de caça e, de repente, ele ouviu um pequeno barulho no mato. Ele estava naquela savana, aquele descampado, de repente tinha uma árvore, ele ouviu um pequeno barulho ali. E ele assustou. Ele ficou assustado com aquele barulho, porque ele não sabia o que que era. E ele tinha que decidir rapidamente, porque naquela época tinha que decidir rapidamente. E ele decidiu fazer o quê? Fugir. Fugir, foi embora. Voltou lá para sua aldeia. Quando ele chegou na aldeia, o pessoal perguntou, você voltou de mãos vazias? O que aconteceu? Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que mentir. Ele falou, eu fugi porque eu fui atacado por um grande predador. Ele mentiu. Por que que ele mentiu? Porque ele era uma pessoa de má índole? Não. Porque ele tinha que garantir o seu status quo. Ele tinha que garantir a sua vantagem frente aos demais. Se ele simplesmente mencionasse, olha, eu fugi porque eu fiquei com medo de um barulhinho, ele viraria motivo de chacota. E aí ele perderia a sua capacidade de liderança em relação aos demais. Então ele mentiu. Olha como a mentira ajudou a que ele garantisse a sua força dentro do seu grupo. Mas à noite, ele tinha que mentir também para quê? Para aumentar as suas aventuras, a sua força. Para quê? Para garantir uma nova espécie para ele, uma nova espécie, uma nova parceira, para que ele pudesse passar os seus genes para outras gerações. Para escolher a melhor parceira, ele teve que mentir. Ele tinha que mentir para quê? Se ele fosse o líder da tribo, para falar, olha, se vocês não cumprirem as regras, vocês serão castigados pelo Deus do fogo, pelo Deus do mar, pelo Deus da terra, pelo Deus de... Enfim, ele tinha que mentir. Vocês perceberam? Essas pequenas mentiras garantiram uma grande vantagem evolutiva. E essas mentiras, ele foi, como era uma grande vantagem, ele foi trazendo de geração para geração até chegar aos dias atuais. Aí nós temos a pergunta: é problema essas pequenas mentirinhas?
Não, não é nenhum problema. Pequenas, tá? Não essas grandes mentiras que prejudicam tantas pessoas. Essas pequenas não é. O problema é quando essas pequenas mentirinhas, imagine como que ela pode atrapalhar o seu negócio. Você cria um plano de negócio perfeito, você tem ali um projeto de modificação de embalagem, um projeto de lançamento de novo produto, aí você pergunta para o consumidor: meu amigo consumidor, você gostou dessa modificação? Ele fala: gostei, nossa, que modificação linda. Só que aí ele não compra o seu produto. Por que ele não compra o seu produto? Porque ele mentiu. Por que que ele está mentindo? Não é porque ele é maldoso, não. Às vezes ele quer agradar você. Ele mentiu porque às vezes ele não sabe expressar o que que ele queria dizer. Ele mentiu porque às vezes ele não sabe o que que realmente é essa modificação que você está fazendo. São as pequenas mentirinhas. Então, como nós falamos, essas pequenas mentirinhas, elas não faz mal, é uma coisa até natural, né? Aquele bom dia que você fala com o seu vizinho, que ele pergunta como é que está o seu dia, você fala: ah, está maravilhoso, mas não está. Não faz mal essas pequenas mentirinhas. O problema é quando ela envolve grandes investimentos. E o neuromarketing pode nos ajudar nesta situação. Deixa eu ver aqui, já estamos aqui, o nosso chat já está pegando fogo, que maravilha. Vamos ver aqui, envolvendo. Até hoje, deixar as havaianas viradas pode matar a mãe. É verdade, tá vendo? Isso é para garantir a unicidade do grupo. Às vezes as pessoas, para nos conduzir, podem nos contar histórias que não existem. Sim, César, é isso mesmo, meu amigo. Exatamente isso. Para o quê? Para garantir a unicidade do grupo. Então tem as lendas. Tem as lendas. Para quê? Para garantir o respeito a determinadas normas que nós colocamos para que exista o quê? Para que a gente possa manter um grupo coeso. Grupo coeso. Vocês sabem que os psicólogos evolucionistas eles dizem que um dos grandes saltos em termos de evolução do ser humano foi o fogo. Foi o fogo. Mas não o fogo por causa que nos possibilitou assar a carne, mas o fogo porque nos possibilitou as reuniões em volta da fogueira à noite para que as pessoas pudessem conversar sobre como é que foi o seu dia a dia, como é que foram as suas aventuras, e assim o conhecimento ele pôde ser passado de pessoa para pessoa. É muito interessante esses processos evolucionistas ou evolucionários. Eu sou um apaixonado nesse processo, ok? Então, o neuromarketing pode nos ajudar a minimizar essas pequenas mentiras e assim minimizar os erros das organizações? Pode, nos ajuda muito.